Jean Piaget, um estudioso francês, um educador francês, ele dividiu. Primeiro, ele falava da criança nesses níveis de desenvolvimento, no desenvolvimento físico e a idade, né? O desenvolvimento da criança, a evolução da criança. Mas ele trata desse tema para o ser humano. E ele coloca o ser humano em 3 níveis. O nível de anomia, de heteronomia e de autonomia. Nós vamos falar disso aí um pouco para frente. Antes dele veio João Henrique Pestalozzi, que era um educador suíço. João Henrique Pestalozzi falou a mesma coisa com outras palavras. Então eu citei os 3, mas eu achei Pestalozzi mais interessante de se trabalhar. Ele dividiu o ser humano em 3 estados: o estado natural ou primitivo, o estado social e o estado moral. Nós vamos dar uma lida no que ele escreveu sobre esses 3 estados, e nós vamos ver direitinho aí mundos primitivos, mundos intermediários e mundos superiores. É muito claro, na visão de Pestalozzi, a categoria das pessoas e a identidade que essas pessoas fazem com os mundos, com os diversos mundos. E ele completa, ele diz assim: o homem é um ser animal, social e, além de tudo, espiritual. Uma outra frase dele que eu achei muito interessante. Já o Jean Piaget, ele fala a mesma coisa, porém, ele diz assim: anomia é um homem primitivo. Ele não respeita regras, mundo primitivo. Ele não respeita regras, ele não tem regras. Ele é absolutamente egoísta. Heteronomia, ele obedece às normas por medo de ser punido. É o estado social. A sociedade é criada para conduzir o ser humano, impedir que o ser humano manifeste a sua animalidade. Mundos intermediários, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração. Autonomia, a pessoa é dirigida por princípios éticos, morais, com consciência desperta, lúcida e compreensão de sua necessidade, mundos elevados, mundos mais elevados. Isso não significa que pessoas com características de autonomia não existam em mundos de expiação e prova. Claro que existem. Porque é aqui que se faz o esforço de libertação. É no mundo de expiação e provas que a pessoa tem a primeira oportunidade real de se esforçar para ser melhor, para superar as suas dificuldades. Então, eu separei em 3 níveis: básico, intermediário e elevado. O básico é o estado natural ou o estado de anomia da criatura humana, compatível com mundos primitivos. O intermediário é o estado social ou o estado de heteronomia, compatível com os mundos intermediários. Aqui, em mundos intermediários, eu coloquei expiação e provas e regeneração. Porque isso é uma sequência. Não existe um muro entre eles aqui. A pessoa está no estado natural, ela pula o muro e vai para o estado social. Isso não existe. Aí do estado social, ela pula o muro e vai para o estado moral. Isso não existe. Existe uma relação de progresso natural em que características vão sendo transformadas, características ainda animalescas vão sendo aos poucos superadas até que no estado de autonomia, no estado moral, aquelas características são absolutamente controladas. Então é um processo, são estágios. Daí o elevado, mundos superiores. Bom, o que Pestalozzi, desculpe eu falar um pouco depressa, porque não dá tempo. Eu achei que ia dar tempo. Vejam só, no estado natural ou primitivo, ele equivale à natureza animal do homem. Ora, natureza animal do homem, mundos primitivos. É compatível com a categoria de mundos primitivos, como eu coloquei aí embaixo. É a natureza animal. O ser humano tem, nessa condição, impulsos instintivos de sobrevivência. Nesses impulsos instintivos de sobrevivência, de dominação, ele procura satisfazer suas necessidades básicas. Necessidades básicas, instinto de conservação, comer, dormir, reproduzir. São as necessidades básicas de todos os animais. O ser humano também é assim.
Mas aos poucos, conforme ele vai evoluindo e se melhorando, ele vai controlando esses instintos e vai utilizando de maneira adequada no seu processo de desenvolvimento. Então, esse estado corresponde à infância da humanidade e nele o homem é naturalmente egoísta. Porque o egoísmo faz parte desse processo evolutivo. Ele tem que ser egoísta para sobreviver. Vejam, não é um defeito, é uma necessidade evolutiva de momento. Então não tem nada errado no ser humano, nesse estágio, ser egoísta. Ele tem que ser, senão ele morre, ele não sobrevive. Ele tem que pensar nele, na sua alimentação. Todos os animais são assim. E o ser humano também, no seu estágio inicial de desenvolvimento. Então, no estado primitivo, isso representa o estado primitivo do homem que ainda persiste dentro de nós, mesmo não estando mais em um mundo primitivo. Porque ainda não controlamos esse estado. Por essa razão, por ainda não termos controlado essas características, o ser humano é passível de se corromper. Porque ele ainda não conseguiu controlar isso. Por isso existe a corrupção, por isso existem os problemas. Mas o ser humano tem que evoluir, então ele cria a sociedade. Ele cria o estado social, que corresponde à moral social, à lei social, que se aprende na sociedade. Mas isso não significa que o ser humano se transformou absolutamente. Ele continua sendo primitivo, ele continua sendo animalizado. Ele, por necessidade, o ser humano cria a sociedade, as leis, para coibir a manifestação dessa animalidade. Então o ser humano não mata porque tem medo da pena. Ele não rouba porque tem medo de ser punido. Ele não agride porque ele tem medo de ser punido. Não é porque não quer. Ele quer, ele deseja. Então nós passamos aí, são 3 estágios. Primeiro, ele deseja fazer o que quiser, seja errado ou certo, e faz. No segundo momento, ele ainda deseja fazer, mas não faz. Porque ele já pensa, eu não devo. Se eu fizer isso, eu vou me dar mal. E no terceiro estágio, ele já nem pensa. Aí ele alcançou o estágio moral. Ele é senhor de si. Mas no estado social, ele não é. No estado social, ele tem o primeiro exercício de autossuperação, de automelhoria, de autoconhecimento, é onde ele começa o seu processo evolutivo de forma mais intensa. Então, aqui é onde nós estamos. Por isso que nós vivemos num mundo cheio de problemas como esses, exatamente porque nós estamos num mundo, num estado social. Em breve, esse estado social vai se transformar um pouco, mas não vai mudar tanto. A lei humana e moral, ela não transforma os instintos básicos. Ela apenas disciplina. A lei tem essa função, disciplinar a vida do ser humano na Terra. Então a animalidade do ser humano vai estar reprimida, mas não vai estar eliminada, não vai estar transformada. Ela existe. Por isso nós temos dificuldades. Essa animalidade pode se manifestar de diversas formas. Então ela pode... É por causa disso que surge o banditismo, que surge o terrorismo, que surgem as guerras, que surgem as lutas de classe, lutas sociais. É por causa disso que surgem os conflitos, exatamente porque essa animalidade não está ainda transformada. Então, é nesse processo, segundo Jesus, que há a separação. É preciso que o trigo e o joio se desenvolvam juntos até o momento da colheita. A colheita é essa separação. Espíritos que ainda não conseguem controlar a sua animalidade e permitem que ela se manifeste de forma assintosa, e outros, o trigo, aqueles que já conseguem ter um controle sobre a sua animalidade e não permitem que ela se manifeste de forma agressiva. São os mansos. Não são puros, continuam sendo animalizados. Então, o planeta de regeneração é um planeta de pessoas, de espíritos ainda animalizados, porém, que já não desejam o mal. A diferença é essa. É só essa. No mais,
provações, expiações vão acontecer. Isso não vai acabar da noite para o dia. Apenas não vai haver a presença daqueles que desejam o mal, aqueles que praticam o mal, que não conseguem ter controle sobre si mesmo. Esses têm que se afastar por necessidade evolutiva. Então, em mundos intermediários, como o de regeneração, nós vamos continuar vivenciando o estado social descrito por Pestalozzi. Porque o mundo de regeneração é um mundo melhorzinho do que esse. É melhor, mas não é nenhuma maravilha. Mas pelo menos nós imaginamos, pela descrição do autor, que o ser humano que viverá ali já não será um ser humano que deseja fazer o mal. Então o planeta de regeneração já tem uma vantagem considerável no aspecto moral com relação ao planeta de expiação e provas. Mas o mal ainda persiste nele. O mal não foi eliminado, porque a animalidade não foi erradicada. Ali ele vai ter melhores condições de ter controle sobre a animalidade. Ele vai ter melhores condições de se desenvolver, porque não vai ter o obsessor de trás perturbando, não vai ter aquele espírito do mal, das trevas, ainda vinculado às trevas. Ele não é mal, ele é ignorante. Porque o mal não existe. O mal é uma forma imperfeita do bem, porque ele faz o que ele sabe fazer, ele faz o que ele está em condições de fazer. Se ele ainda não está em condições de jogar flores, ele joga pedra. Mas um dia ele vai parar de jogar pedra e vai jogar flores. Então, no mundo de regeneração, o ser humano sofre menos pressões da sociedade corrompida. Menos pressões. Não significa que não haverão pressões. Esses mundos intermediários, esses mundos de regeneração, já são depois da separação do joio do trigo. Nós ainda não podemos dizer depois deles o que virá. Não dá para dizer. Não dá. Porque no estado moral, nós podemos afirmar, como diz Pestalozzi, eu achei linda essa frase de Pestalozzi, somos herdeiros do Criador e temos o reino divino dentro de nós, nos diz Pestalozzi. Ele era protestante, lembrando Jesus. No estado moral, o ser humano é capaz de trabalhar seus instintos animais. Ora, ele trabalha seus instintos animais, não é coisa própria de mundo de expiação e provas. Existe sim, mas ele já tem melhores condições de trabalhar isso, porque ele não tem, as pressões são menores. Transformá-los, canalizar essa força num sentido positivo e é capaz de construir sua própria moral, sem necessidade de uma moral externa a lhe dirigir os passos. Então a moral não vem de fora, de uma religião, de um governo, a moral é interior. Interior. Por isso é o estado moral. Ela é íntima. É o indivíduo que diz o que sabe. É Paulo de Tarso, num planeta primitivo ainda, quando chegou a dizer, tudo me convém que eu faça, mas não. Tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém que eu faça. Ele sabia. Ele tinha essa consciência lúcida do que podia ou não podia fazer. Então, nesse estado, o ser humano, o espírito, ele é autônomo moralmente. Nós não temos condições de falar a respeito desse mundo, mas são características das pessoas, dos espíritos que habitam esses mundos. A moral é íntima, né? Então, nós não podemos falar muita coisa a respeito de mundos superiores. O que nós podemos falar é dessas características. São pessoas que já vivem num estado moral. Por exemplo, eles não passariam 4 minutos como eu passei do tempo. Mas é uma característica que eu ainda não alcancei. Por isso que eu passei esse tempo todo. Me perdoem por isso. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.